Neste podcast você vai mergulhar na obra literária Os Caminhos do Homem desde a Criação, escrita por Walter Martins. Os Caminhos do Homem desde a Criação, onde fé e razão caminham lado a lado. Deram juntos. Vamos a falar do primeiro e segundo Adão. Tá? Eu quero saber qual a diferença de Então tá. tempo aí que o senhor Vamos coloca falar. entre o primeiro e o segundo Adão. Eu vou usar o mesmo raciocínio científico e da Bíblia. A Bíblia nos fala que o primeiro Adão foi criado lá junto com os mamíferos. Isso. Certo? Junto com os mamíferos. E a ciência nos diz que os mamíferos, em maior quantidade, eles foram criados há 20 milhões de anos atrás. Tá? Quando, digamos o seguinte, já tinham sido exterminados os dinossauros, tá? Eles já não estavam aqui. Então, os mamíferos vieram com uma força muito grande, até porque, a ciência fala isso, até porque lá dentro, sem a ciência saber, estava o homem criado por Deus, um mamífero, em que Deus criou da terra, do pó da terra, tá? Feito a imagem e semelhança dele. Ali, naquele momento, estava nascendo o ser que iria dominar todos os animais da terra. Ele iria passar por um momento de aprendizagem, como eu já falei, mas foi ali que ele nasceu. Então, o primeiro Adão, o homem, nasceu ali, naquele momento, de uma maneira simples, a do pó da terra. Então, dele, de 20 milhões de anos, até o segundo Adão, que isso nós já falamos em torno de 6 mil. Não, 10 mil anos atrás. 10 mil. Estou usando a própria ciência para poder dizer isso. Até porque é o seguinte, esse cálculo de 6 mil anos, que inclusive que o James Ussher falou, ele usou a genealogia que tem na própria Bíblia. Da Bíblia. Tá? Ele deve ter feito esse cálculo usando o seguinte, olha, em função da juventude, que era, digamos o seguinte, a vitalidade do homem era muito... não é vitalidade... como é que fala quando a pessoa vive... Matusalém viveu 900 e tantos anos. Se fazer esses cálculos, né, vai chegar aos 10 mil anos. Tá? Vai chegar aos 10 mil anos, como a ciência fala. Então, nós somos o que nós somos aqui agora, tem 10 mil anos. Tá? Então, está aí, Amaildo, essa explicação que eu espero que até um momento eu tenha explicado para você a respeito de como, tá? De como foi tudo criado e como também as datas dentro de um pensamento lógico baseado dentro da Bíblia e da ciência. É por isso que todo o tempo eu digo para você, nós precisamos dar mais atenção às ciências. Não é só porque ela inventa aí remédios maravilhosos dentro da medicina, dentro da astronomia, nós conhecemos mais coisas do que o homem vai conseguir provar um dia. É tantas coisas que a ciência faz, os bons cientistas, porque tem os maus cientistas também. Então, nós precisamos fazer com que haja uma humildade, principalmente da igreja, em poder falar, estudar alguma coisa, dialogar com os cientistas. Deixa eu fazer um pequeno resumo aqui para os nossos telespectadores, porque a minha mente está vagando muito pelas informações que o senhor colocou aí. Primeiro, Deus criou a Terra para depois criar o universo. E no pensamento do escritor Walter Martins Siqueira, não tem como a criação ter vindo de uma célula, unicelular. Porque nós somos formados de bilhões de células. Para existir uma célula, tem que existir um corpo maior. E Deus criou o planeta, separou água e terra num só local, aí em torno
de 400 milhões. E antes gastou em torno de 100 milhões para poder ter criado a Terra. ter criado a Terra e o universo. E aí veio a Pangeia, que os cientistas também falam que existia um só continente. Demorou, então, em torno de 380 milhões de anos para os continentes chegar onde está hoje, essa separação, aonde foi criado, então, o primeiro Adão juntamente com os mamíferos. Se os continentes chegarem ao que estamos hoje, eu não falei isso. Não, mas eu estou tirando a ideia. Ah, tá. Por isso que eu falei, no meu pensamento, no meu raciocínio, está mais ou menos isso. Demorou mais, tá? Demorou mais. A própria ciência diz que demorou mais, mas Okay. é outro assunto. Mas, então, há 20 milhões de anos foi criado os primeiros mamíferos. Foi criado o primeiro Adão. Antes. Mas naquele momento, de 20 milhões, os mamíferos foram mais criados. Tá? Vamos dizer o seguinte, antes já tinham os mamíferos, mas quando chegou a 20 milhões de anos atrás, mais ou menos, tá? Veio com força. Tá? Onde foram criados, por exemplo, aqueles, você tem aí a imagem aí dos mamíferos. Dos animais, dos mamíferos, quando eles vieram com força. Tá? Vieram com força esses animais, que também, naquele momento, foi criado... Mas que já existiam, então, há 400 milhões. Quem? Os animais? Não, os animais vieram bem depois. Os animais foram uma criação de Deus já no último... Quanto tempo, mais ou menos? Vamos dizer, os mamíferos, um pouco antes. 25 milhões. 25 milhões. 25 milhões. E o primeiro Adão? 20 milhões. 20 milhões. Uhum. Ok, primeiro Adão. E o segundo Adão, há em torno de 10 mil anos. Isso. Bom, 500 milhões para 10 mil anos do primeiro Adão, do segundo Adão. É isso que revela o Sr. Walter Martins Siqueira, revela nesse livro. Está difícil entender? Você talvez não aceite. O religioso, por exemplo, pode chegar e falar, não, a Bíblia não erra, a igreja não erra, mas já errou com Galileu Galilei e outros casos. Já errou e teve que aceitar que a ciência estava certa, a Terra era redonda, a igreja não aceitava. Então, se você é criacionista, não pode ficar bitolado nisso aqui e tem que entender que a igreja no passado já errou também. Então, o Sr. Walter quer entrar, está fazendo aqui um desafio para os criacionistas, para ele aceitar que Deus, o poder de Deus é bem maior do que ficar apenas com essa mentalidade que, queira ou não queira, você foi orientado por pessoas de que o planeta Terra só existe há 6 mil anos. Você foi orientado, foi ensinado. A Bíblia, segundo o Dr. Walter, fala diferente. A Bíblia fala que Deus demorou milhões de anos para formar todo o universo e chegar até onde nós somos hoje. Ele usa a Bíblia nesse livro para poder explicar isso para você, criacionista. E aonde ele está deixando esse desafio aqui. A ciência não está totalmente errada, criacionistas não está totalmente errado e nem estão certos também. É preciso, o que ele está buscando aqui é o diálogo. Diálogo da igreja com os cientistas, dos criacionistas com os evolucionistas, para que respeite o poder de Deus, busque a sabedoria de Deus, para poder entender melhor os caminhos do homem desde a criação. Precisa ter diálogo para poder entender como foi os caminhos do homem desde a criação. Você pode aí adquirir o livro para ter um melhor conhecimento, porque ele está dentro da Bíblia e dentro da ciência. Por isso que eu, fazendo aqui o resumo, e vou deixar para o Sr. Walter fazer as considerações finais, porque não tem como você provar que você está 100% certo, seja criacionista ou seja evolucionista.
É preciso buscar entender que o poder de Deus está muito acima e que ele deixou a inteligência para o homem buscar o maior conhecimento de Deus. E eu posso afirmar, buscando entender melhor os caminhos do homem desde a criação, eu estou buscando ter um maior conhecimento do amor de Deus e do amor dele por nós. É o meu pensamento aí. Nada vai mudar na sua fé, nem deve mudar. Mas você ter um maior conhecimento do poder de Deus e como ele nos criou e nos trouxe até aqui, esse caminho todo, você não está desprezando ele, você só está buscando cada vez mais ele e o amor dele. Sr. Walter, deixo aí as considerações finais para o senhor. Arildo, eu verifico o seguinte, determinadas coisas que podem ser resolvidas, como questão da idade da Terra, planetas, coisas mais, isso são coisas em que são importantes para os estudiosos, até mesmo para poder definir, tá? Uma mesma linguagem, um mesmo dado, não precisa de que esteja coisas diferentes, tá? Sendo que pode, como diz o diálogo, acontecer. Olha, você vê, a questão da idade, isso não é dogma da igreja, tá? Não é dogma. Mas, ao mesmo tempo, a igreja, como disse a igreja, somos nós, tá? Como também o próprio clero, tá? Eles não dão liberdade para falar, até mesmo dentro da igreja, por exemplo, a questão da liberdade para os cientistas, aquilo que eles aprendem dentro da ciência, aquilo que eles aprendem dos cientistas, eles não comentam. Você nunca ouviu, por exemplo, falar dentro da igreja uma palavra homem sapien. Em igreja nenhuma. Até parece que é o seguinte, que o homem sapien, que a ciência prova que existiu, porque ela veio antes de nós, são as nossas origens, tá? A igreja não fala e nem permite que ninguém fala. Tá? Até porque, talvez, por causa desses 6.000 anos aí, agora, não quer falar, ela não quer dizer. Quer dizer que o homem só feito há 6.000 atrás, Deus foi lá, fez o homem do barro, soprou nas narinas dele, e ali já nasceu Adão e começou. Nós sabemos, a própria Bíblia, eu mostrei que hoje que não é bem assim. Tá? Então, a igreja precisa de dar um pouco mais de atenção às coisas científicas. Ela, como eu disse antes, ela comete muitos erros, mas ela tem muitas coisas que podem ser ouvidas. Né? Aí, quando eu pergunto, quando é que eu vou poder dizer, porque é uma verdade, que o meu ancestral foi o Homo sapiens? Quando eu vou poder dizer abertamente isso? São coisas que precisam de ser feito. Tá? Então, o que eu vejo, nós precisamos de pessoas de peso, pessoas que tenham coragem, tá? De enfrentar esse tradicionalismo, tá? Esse criacionismo que fez as coisas somente ao pé da letra, não usa a sabedoria que vem de Deus, não oram, Maria. As pessoas não oram para poder receber de Deus uma luz a respeito do que ele próprio deixou. Gente, você imagina um Deus que se faz pequeno, ele vira aqui para poder nos trazer isso aqui, nos trazer a Bíblia. Deus fez isso, Deus se fez pequeno para isso. Agora, por que nós temos que nos manter sempre num patamar acima? Não, eu não aceito isso. Lá atrás ninguém aceitou, eu também não aceito. É assim, pronto, não quero discutir. Pronto. Não é bem assim, não. Então, na minha consideração, é isso. Vamos partir para o diálogo, vamos conversar, vamos ser irmãos, vamos parar com esses embates, vamos nos unirmos dentro do mesmo propósito e vamos salvar nossas almas. Porque eu tenho certeza que muitos atritos como esses têm levado muitas almas para o
que não é para o céu. O lado errado. Exatamente. O Amém? poder de Deus e o amor de Deus é bem maior do que ficar bitolado numa coisa É só. verdade, é verdade. Valeu, valeu. Seu Walter, muito obrigado, então, por estar explicando isso aqui para nós aqui, dar essa nova luz, tá? E fica aí para você, telespectador, que queira entender melhor o que o senhor Walter colocou aqui, adquira o livro Os Caminhos do Homem desde a Criação, uma análise segundo a interpretação da Bíblia, tá? Esse livro é uma interpretação da Bíblia e da ciência. Fica aí, e o senhor Walter vai voltar depois para poder falar mais coisinhas aqui, e somente muita gente querendo saber coisas particulares, quem é ele, etc, e tudo mais, como é que ele adquiriu esse conhecimento, da onde veio esse pensamento de ele entrar nessa luta, buscando um melhor diálogo entre os criacionistas e evolucionistas. Muita gente já pergunta, da onde surgiu essa ideia dele entrar nessa luta para poder fazer essas duas frentes se juntarem e dialogar. Uma outra oportunidade a gente vai poder saber a respeito disso. Seu Walter, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor. Amém, e dando essa sabedoria para poder distribuir para nós aí. Afinal de contas, todos são filhos de Deus. Amém. Muito obrigado. Amém.